A Sentinela, abril de 2018. Este artigo será estudado na semana de 4 a 10 de junho. Como ter a verdadeira liberdade. Texto temático. Se o Filho os libertar, vocês serão realmente livres. João 8:36. Cânticos 54 e 36. Sabe explicar? Qual é a diferença entre a liberdade que Jeová tem e a liberdade que os humanos têm? Por que não temos hoje a verdadeira liberdade? Que liberdade Jesus prometeu e como podemos ganhá-la? Parágrafos 1 e 2. A. O que as pessoas fazem para conseguir liberdade? B. Será que essas coisas funcionam? Hoje as pessoas falam bastante sobre direitos iguais e liberdade. Muitos querem ficar livres de injustiça, preconceito e pobreza. Outros querem ter o direito de falar o que quiser, de escolher o que quiser e de viver como quiser. Isso mostra que as pessoas desejam ser livres. Mas conseguir essa liberdade é outra história. Para isso, muitos fazem protestos, manifestações e até revoluções. Mas será que essas coisas funcionam? Não. Pelo contrário, na maioria das vezes os resultados são tragédia e morte. Tudo isso é uma prova do que o rei Salomão disse em Eclesiastes 8:9. Homem domina homem para o seu prejuízo. Parágrafo 3. Qual é o segredo para ter verdadeira liberdade e felicidade? O discípulo Tiago mencionou qual é o segredo para ter verdadeira liberdade e felicidade. Ele disse em Tiago 1:25. Aquele que examina com cuidado a lei perfeita que pertence à liberdade e continua nela, será feliz no que faz. Essa lei perfeita vem de Jeová. Ele, melhor do que ninguém, sabe o que precisamos para ter uma vida realmente boa e feliz. Quando criou Adão e Eva, Jeová deu para eles tudo o que eles precisavam para ser felizes, incluindo a verdadeira liberdade. Os humanos já foram livres de verdade. Parágrafo 4. Que tipo de liberdade Adão e Eva tinham? Os capítulos 1 e 2 de Gênesis mostram que Adão e Eva tinham o tipo de liberdade que muitos hoje acham um sonho. Estavam livres da pobreza, do medo, da injustiça e de preocupações com comida e trabalho. Além disso, doença e morte eram coisas que nem passavam pela cabeça deles. Mas será que isso quer dizer que Adão e Eva tinham liberdade total? Parágrafo 5. Apesar do que muitos acham, o que deve existir para que todo mundo tenha liberdade? Muita gente acha que ser livre de verdade significa fazer o que quiser e quando quiser, não importam as consequências. É como diz a enciclopédia Delta Universal. Liberdade é a possibilidade de uma pessoa fazer suas próprias escolhas e pô-las em execução. Mas essa enciclopédia diz também: do ponto de vista legal, a pessoa é livre quando a sociedade não lhe impõe nenhum limite injusto, desnecessário ou absurdo. Isso quer dizer que numa sociedade é preciso existir limites. Senão, uma pessoa pode invadir a liberdade de outra ou prejudicar a si mesma. Mas isso levanta uma pergunta. Quem é que tem o direito de dizer quais limites são justos, necessários e razoáveis? Parágrafo 6. A. Por que podemos dizer que só Jeová tem liberdade total? B. Até que ponto vai a liberdade que os humanos têm? Quando o assunto é liberdade, não podemos esquecer de uma coisa. A única pessoa que tem liberdade total é Jeová Deus. Por quê? Porque foi Ele que criou tudo. Ele é o soberano do universo e é todo-poderoso. Veja as belas palavras que o rei Davi usou em 1 Crônicas 29, 11 e 12 para descrever a alta posição que só Jeová tem. Teus, ó Jeová, são a grandeza, o poder, a glória, o esplendor e a majestade. Pois tudo o que há nos céus e na terra pertence a ti. Teu é o reino, ó Jeová. Tu te elevas como cabeça acima de todos. As riquezas e a glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder,
e nas tuas mãos há a capacidade para engrandecer e para fortalecer a todos. E os humanos? Assim como todas as criaturas de Jeová, nós também temos liberdade. Mas Jeová quer que a gente entenda duas coisas: que essa liberdade tem limites e que só Ele tem o direito de dizer quais são esses limites. Desde o momento em que criou os humanos, Jeová estabeleceu limites para eles. Parágrafo 7. Que coisas os humanos fazem sem perceber e como essas coisas nos deixam felizes? Embora Adão e Eva tivessem bastante liberdade, Jeová deu para eles alguns limites. E alguns desses limites eles nem percebiam. Por exemplo, para viver, Adão e Eva teriam que respirar, comer e dormir. Mas será que respirar, comer e dormir tirava a liberdade deles? Claro que não. Afinal, quando Jeová criou os humanos, ele fez com que essas obrigações nos deixassem felizes. Pense nisto. Não é bom dar uma boa respirada de ar puro, comer aquela comida deliciosa, acordar depois de uma ótima noite de sono? Sem dúvida. Nós nunca vamos dizer que fazer essas coisas é viver sem liberdade. Adão e Eva com certeza achavam o mesmo. Parágrafo 8. Que ordem específica Jeová deu para Adão e Eva e por quê? Jeová também deu uma ordem específica para Adão e Eva. Eles deviam ter filhos, encher a terra e cuidar dela. Será que Jeová estava tirando a liberdade deles por dar essa ordem? Lógico que não. Jeová queria que a terra fosse um paraíso onde morariam humanos perfeitos e felizes. E a ordem de Jeová deu a Adão e Eva a chance de participar nisso. Hoje, Jeová não exige que as pessoas se casem ou tenham filhos. Mas a maioria das pessoas escolhe se casar e ter filhos, mesmo sabendo que talvez enfrentem algumas dificuldades. Por quê? Porque em circunstâncias normais, casar e ter filhos dá alegria e satisfação. Se Adão e Eva tivessem sido obedientes a Jeová, eles poderiam ter vivido para sempre em uma família feliz. Adão e Eva perdem a verdadeira liberdade. Parágrafo 9. Por que a ordem que Jeová deu em Gênesis 2,17 não era injusta, desnecessária ou absurda? Jeová deu outra ordem para Adão e Eva. E essa ordem já dizia o que ia acontecer se eles não fossem obedientes. Em Gênesis 2,17, Jeová disse: Quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mau, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Será que essa ordem era injusta, desnecessária ou absurda? Será que ela tirava a liberdade de Adão e Eva? De jeito nenhum. É interessante que muitos estudiosos da Bíblia dizem que a ordem de Jeová fazia todo sentido. Por exemplo, um desses estudiosos disse: a ordem de Deus em Gênesis 2, 16 e 17 mostra que só Ele sabe o que é bom para a humanidade, e só Ele sabe o que não é bom. Mas para aproveitar o que é bom, a humanidade tem que confiar em Deus e obedecer a Ele. Se os humanos não forem obedientes, eles terão que decidir sozinhos o que é bom e o que não é bom. Só que decidir o que é bom e o que não é bom é um peso que os humanos nunca vão conseguir carregar. Parágrafo 10. Qual é a diferença entre decidir o que fazer e decidir o que é bom ou mal? Alguns leem a ordem que Jeová deu a Adão e pensam: Jeová não deixou Adão fazer o que quisesse. Mas essas pessoas não entendem uma coisa. Há uma grande diferença entre decidir o que fazer e decidir o que é bom ou mal. Adão e Eva eram livres para escolher se iam ou não ser obedientes a Jeová. Mas só Jeová tem o direito de decidir o que é bom e o que é mal. E a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal que existia no Jardim do Éden era um lembrete disso. Temos que reconhecer que nem sempre conseguimos prever os resultados de uma decisão nossa, e nem podemos saber se os resultados vão ser para o nosso bem. Por isso é tão comum ver pessoas fazendo escolhas que elas acham que são boas, mas que depois acabam em sofrimento, desastre ou tragédia. Em comparação com Jeová, os humanos são limitados. Quando proibiu Adão e Eva de comer o fruto da árvore, Jeová estava ensinando como eles podiam usar a liberdade que tinham. O que Adão e Eva decidiram fazer?
Parágrafos 11 e 12a. De acordo com os textos de Provérbios 20 e 24 e Jeremias 10, 23, por que a decisão de Adão e Eva foi péssima? B. Faça uma comparação. Como já sabemos, Adão e Eva escolheram desobedecer a Jeová. Satanás fez uma promessa muito tentadora para Eva, dizendo: seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. E Eva caiu nessa mentira. Gênesis 3, 5. Será que a decisão de Adão e Eva deu mais liberdade para eles? Não. O que Satanás falou não aconteceu. Pelo contrário, Adão e Eva logo descobriram que não seguir as ordens de Jeová só causa tragédias. Por quê? Por um simples fato. Jeová não deu aos humanos a liberdade de decidir sozinhos o que é bom e o que é mal. Provérbios 20 e 24 e a nota dizem: os passos de um homem são dirigidos por Jeová. Como pode um homem entender seu próprio caminho, ou o caminho a seguir? Jeremias 10, 23 diz: bem sei, ó Jeová, que o caminho do homem não pertence a ele. Não cabe ao homem nem mesmo dirigir os seus passos. Podemos comparar isso com um piloto de avião. Para o avião chegar com segurança em seu destino, o piloto geralmente viaja por uma rota aprovada. Ele também usa instrumentos de navegação modernos e segue as instruções das torres de controle. Mas o que aconteceria se o piloto ignorasse todas as instruções e seguisse a rota que ele quisesse? É bem provável que esse voo acabasse em tragédia. O mesmo aconteceu com Adão e Eva. Eles decidiram não seguir as instruções de Jeová. E o que aconteceu? Tragédia. Tanto eles como todos os seus descendentes se tornaram escravos do pecado e da morte. Romanos 5, 12. Em vez de ficarem livres, Adão e Eva perderam a verdadeira liberdade. Como ter a verdadeira liberdade? Parágrafos 13 e 14. Como podemos ter verdadeira liberdade? Alguns pensam: quanto mais liberdade, melhor. Mas, na verdade, a liberdade sem limites é uma faca de dois gumes. Por um lado, a liberdade traz vantagens. Mas tente imaginar a bagunça que o mundo seria se não existissem limites. Foi por isso que a enciclopédia Delta Universal disse: as leis de todas as sociedades organizadas formam um conjunto complexo de liberdades e restrições equilibradas. E é complexo mesmo. Pense nos livros e mais livros com todas as leis que o homem já criou, sem contar os milhares de advogados e juízes que precisam estudar e aplicar essas leis. Mas Jesus mostrou um jeito bem mais fácil de ter liberdade. Ele disse em João 8, 31 e 32: se vocês permanecerem nas minhas palavras, são realmente meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Note aqui que a verdadeira liberdade envolve duas coisas. Primeiro, aceitar a verdade que Jesus ensinou. Depois, se tornar discípulo dele. Só assim teremos a verdadeira liberdade. Mas liberdade do quê? Jesus responde em João 8, 34 e 36. Todo aquele que peca é escravo do pecado. Se o Filho os libertar, vocês serão realmente livres. Parágrafo 15. Porque a liberdade que Jesus prometeu vai nos tornar realmente livres. A liberdade que Jesus prometeu aos discípulos é muito melhor do que qualquer outro tipo de liberdade que as pessoas buscam. Quando Jesus disse: vocês serão realmente livres, ele estava falando de ficarmos livres do pior tipo de escravidão que já existiu: ser escravo do pecado. Além de nos levar a fazer coisas erradas, o pecado não nos deixa fazer o que é certo e nos impede de ser aquilo que poderíamos ser. O resultado é dor, frustração e, por fim, a morte. O apóstolo Paulo sabia muito bem o que é sentir essa dor. Ele disse em Romanos 7, 21 a 25: percebo assim a seguinte lei no meu caso: quando quero fazer o que é certo, está presente em mim o que é mal. Eu realmente tenho prazer na lei de Deus segundo o homem que sou no íntimo, mas vejo em meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me levando cativo à lei do pecado que está no meu corpo. Homem miserável que eu sou!
Quem me livrará do corpo que é submetido a essa morte? Dou graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, com a minha mente, eu mesmo sou escravo da lei de Deus, mas com a minha carne, escravo da lei do pecado. Quando formos soltos das correntes do pecado, poderemos ter a verdadeira liberdade que Adão e Eva perderam. Parágrafo 16. O que temos que fazer para sermos realmente livres? Ao dizer, se vocês permanecerem nas minhas palavras, Jesus mostrou que se quisermos ser livres, precisamos aceitar algumas condições e limites. Nós, cristãos dedicados, já negamos a nós mesmos e aceitamos os limites que Jesus definiu para seus discípulos. Então, assim como Jesus prometeu, ficaremos realmente livres quando recebermos todos os benefícios do resgate. Parágrafo 17a. Para sermos realmente felizes, precisamos do quê? B. O que vamos aprender no próximo estudo? Para nossa vida ser feliz, temos que fazer tudo o que Jesus ensinou. Isso vai nos dar a chance de ficarmos totalmente livres do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2 diz: Portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em união com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito que dá a vida em união com Cristo Jesus libertou você da lei do pecado e da morte. Os versículos 20 e 21 dizem: Porque a criação foi sujeita à futilidade, não de sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, à base da esperança de que a própria criação também será libertada da escravidão à decadência e terá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. No próximo estudo, vamos aprender como usar bem a liberdade que temos agora. Assim, poderemos honrar para sempre o Deus da verdadeira liberdade.